Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar na página 72, depois de uma rodada. Hoje nós temos como leitora a Mônica. Obrigada, Mônica. Estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando que os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, a partir das 20h30. E quem for assistir pela primeira vez a gravação e quiser participar ao vivo conosco, através do perfil no Instagram Leituras Sistêmicas, é possível obter as informações do link de acesso e outras informações a respeito do nosso grupo. Antes da gente começar a leitura, eu gostaria de passar dois recadinhos. O primeiro é que agora, no dia 1º a 3 de agosto, vai acontecer o primeiro Congresso Internacional de Educação Socioemocional Sistêmica. É um evento que vai acontecer presencialmente em Curitiba, só que só tem disponível agora vagas online. Esse evento vai contar com a participação da Mariane Franck, que para quem, né, já está aí há um bom tempo, sabe que ela é uma referência na área de educação sistêmica, o René Schubert, a Cristina Florentino, a Ellen Vieira da Fonseca, Elza Carvalho e Sunny Rios. Quem quiser informações a respeito desse evento, pode ver pelo perfil do próprio René, da Elza Carvalho ou da Sunny Rios no Instagram, que eu acho que é mais fácil, esses aí. E também em agosto nós vamos ter o terceiro congresso do IBCF, que vai acontecer dia 29 e 30 de agosto. E esse também dá para obter as informações através do próprio perfil do IBCF no Instagram, tá bom? Então é esses os recadinhos por hora. E Cleusa, já passo a palavra para você. Boa noite, Helena. Obrigada, né, pela presença. né? Obrigada a quem está aqui presente. A gente sabe que hoje, nesse momento, está acontecendo uma coisa super importante para as constelações e muita gente está presente nesse outro evento, que também é online, no Zoom, né? Que é a união das três associações que representam consteladores em prol de defender a possibilidade de constelações no SUS, que já é aprovada, e existe o grupo do contra, né? Pessoas que falam da constelação sem conhecimento de causa e que acham que o SUS não pode, como dizem ele, gastar dinheiro com coisas que não é ciência. Né? Então, nesse momento, está acontecendo essa reunião para que se saia propostas para que a constelação seja um direito de todos. Que ela tendo inserida no SUS, todos podem ter acesso. Ela não estando inserida no SUS, ela acaba sendo restrita a pessoas que podem, de alguma forma, pagar por esse atendimento. Então, né, queria compartilhar com quem está aqui, com quem vai assistir depois, que hoje é um dia histórico nesse campo, que é a união das três associações. E que bom que vocês estão aqui, vamos dar o nosso melhor, e que bom que vai ficar gravado e eles vão poder ver posteriormente. Então, eu passo para você, Mônica. Tudo bem. Então, página 72. Depois de uma rodada. Matias, dou-me conta de que a força vem do Pai. Antes de tudo, preciso aproximar-me deste posto de gasolina. Daniela, fiquei muito feliz com a constelação. Em primeiro lugar, quando a mãe disse que o amava. Isso abriu o meu coração. Em segundo, logo que vi os dois homens atrás dele, isto é, o seu pai e o seu avô, a força que emana desses homens é algo belo.
Não preciso mais dar para Matias essa força. Ele já a recebe do seu pai. Bert Hellinger, para Daniela. Até mesmo você recebe a força dele. Daniela, sim, é isso mesmo. Isso é muito bonito. Não existe uma melhor edição do companheiro. Daniela, uma coisa me deprime. Quando você disse a um casal, em uma rodada anterior, que se deve aceitar em seu parceiro também os seus pais, percebi que guardo um rancor secreto contra os pais de Matias, porque penso que eles sejam culpados. Quando algo não está bem com Matias, penso, porque os seus pais eram assim. Ele agora é assim. Bert Helling. Sim, exatamente. Porque os seus pais eram assim, ele é assim. É porque os seus pais eram assim, você é assim. Daniela e Matias acenam com a cabeça. Daniela, eu sei. Bert Hellinger, não existe uma edição melhor do que essa que aí está. Matias e Daniela olham-se nos olhos e riem. Bert Hellinger, dele não existe edição melhor. A melhor você já a recebeu. Daniela, sim. Continuação da Daniela na página 151. A separação. Só um pouquinho, Mônica, porque Tudo bem. daí ele já muda para um outro, A outra, né? Tudo bem. para outra, né? Uhum. Então, só reforçando o que a gente já vem falando, né? O que o livro vem trazendo desde o começo, né? Essa coisa, não existe uma edição melhor do companheiro. Ele é o Uhum. que é, porque ele tem esse pai e essa mãe. E se eu não aceito esse pai e essa mãe, automaticamente eu não estou aceitando o companheiro inteiro, Exatamente. né? E cada um é o que é porque tem esses ancestrais, né? Porque cresceu nessa família, porque recebeu esses valores, né? E outra coisa que às vezes nós esquecemos e as outras pessoas às vezes nem sabem, que quando a gente está fragilizado, a nossa fonte de força são nossos pais, né? Não adianta a gente ficar buscando em outro lugar. A gente tem que ir até o posto de gasolina, que é papai e mamãe, e receber o que eles têm as moedas que eles têm para a gente. Se não fizermos isso, a gente vai continuar fragilizado, né? A gente buscando fora, vai vir a sensação de que, ai, agora eu posso, agora eu recebi. Mas em pouco tempo isso vai esvair. É igual a paixão, vem e vai, né? Porque a nossa fonte de força são eles, né? Eles deram o essencial. E quando a gente precisa de reabastecer, é lá que a gente tem que buscar, né? Então, seria mais para estar reforçando isso. E na relação de casal, é muito importante isso, eu olhar para o meu parceiro e eu ver que os valores da família dele, mesmo sendo diferentes da minha, também são certos, né? Ou para minha parceira e saber que os valores da família do outro é diferente, mas são os certos para eles, né? Então, seria só para trazer de novo essa reflexão, que eu digo, são coisas que a gente tem que estar, minuto a minuto, reforçando, porque é muito fácil a gente julgar os valores do outro como errados e achar que os nossos são melhores, né? Então, Não vamos é fácil, continuar. Se alguém tem mais alguma Uhum. colocação nesse sentido, a gente aproveita, senão a gente continua a leitura.
que você ia falar, Mônica? Não, ia confirmar que não é fácil, né? E eu ia perguntar, independente da idade, né? Da pessoa, independente se os pais estão vivos ou não, né? Exatamente. Né? Então, os nossos pais sempre vão ser nossos pais, vivos ou mortos. Eles estão na gente, né? Eles estão em nós, na genética, e nesse campo mórfico que a gente carrega com toda a história, né? Então, na constelação, a gente não tem essa separação de vivo ou morto. É o que é. Fala, Helena. Eu vou ler o chat primeiro. A Valéria colocou que tem um filme no Netflix muito interessante sobre um pai que abandonou o filho por 25 anos. Chama-se O Festival dos Trovadores. Muito interessante. Obrigada, Valéria. Eu Festival, adoro assistir. eu vou marcar o nome aqui. Festival dos Trovadores. Tá, certo. Cleusa, se você me permitir, esse final de semana foi, esse sábado foi Dia dos Avós, né? E aí eu vim refletindo muito sobre essa questão dos ancestrais. E aí eu fui resgatar um texto que a gente leu no Conflito e Paz, que é A Fonte da Vida. E eu lembro que esse texto foi um que a Regina leu, lembra que acho que acabou movimentando todo mundo. E aí eu queria, é bem assim, ele é pequeno, é curto, eu posso ler? Que eu acho que cabe bem aqui, eu até anotei que você falou que quando estamos Com, com, fragilizados, cer- buscamos a força. com certeza. E aí Pode ler, eu, com certeza. e Bem-vindo, aí eu achei, Eurico. fui resgatar aqui. Então tá bom. Obrigado. Oi. Oi, Então, vamos fechar os olhos. Quem quiser fechar os olhos. O tá. texto é A Fonte da Vida, do livro Conflito e Paz. Vou propor-lhes um pequeno exercício. Imaginemo-nos divididos ao meio. Do lado direito, sentimos nosso pai. Atrás deles, percebemos seus pais. Atrás destes, seus avós. E mais atrás, seus bisavós. Abrimos-nos a essa fonte de vida que nos vem por intermédio desses antepassados e flui para dentro de nós. Sentimos sua força. Podemos ir mais longe na sucessão das gerações. Todos esses antepassados dominaram e preencheram a vida. Eles a tomaram e passaram adiante. Agora eles nos apoiam. Sentimos o calor que flui para nós com sua força. Sentimos talvez uma diferença entre esse lado e o outro, onde ainda falta uma conexão. Então voltamos a nossa atenção para o lado esquerdo e sentimos nossa mãe. Atrás dela, percebemos seus pais. Atrás deles, seus avós, seus bisavós e trisavós. Uma ampla e imensa rede bifurcada. Tudo isso é repleto da força da vida, que, vindo de longe, por meio desses antepassados, flui sobre nós e para dentro de nós. Agora, percebemos como confluem as duas correntes da vida, a paterna e a materna, formando uma unidade em nós, uma unidade inconfundível. Sentimos seu calor e sua força. Talvez sentimos também que essa força se represa e quer fluir de novo, através de nós, para os nossos filhos e para as tarefas a serviço da vida. Nessa corrente, podemos também colocar alguma doença, seja qual for. A doença interrompe, às vezes,
a ligação com a corrente da vida. Ela nos faz conscientes de algo, de que algo foi interrompido e que quer que transponhamos essa fenda. Quando, pressionados por ela, restauramos a conexão, a doença preencheu o seu sentido. A fonte da vida. E é isso. E esquentou bastante aqui. Que Obrigada. página que é, Helena, do livro? Ah, e depois eu passo a página, porque eu tinha tirado ele no Tá. seu. Mas depois eu Ah, tá passo. bom. Deu na leitura anterior. Aí eu ponho lá no. Tá bom. Ele aqui agora. Tá bom? Obrigada. Eu achei que agora quando você falou disso, né, da gente buscar essa força, e aí ele citou da gasolina, eu falei, nossa, lembrei desse texto. É, Então, assim, essa metáfora que ele usa do posto de gasolina aqui, ela é bem legal, né? Então, assim, porque eles são a fonte. E muitas vezes a gente esquece. E a gente não recebe dessa fonte quando a gente julga, né? Quando a gente quer buscar os pais ideais, né? Do nosso ideal, da nossa mente infantil, aquele que a gente fantasiou. E não olha para o real, porque a força vem do pai e da mãe real, né? Então, assim, então é muito importante a gente estar refletindo que do jeito que eles foram, eles deram o que eles tinham para dar, o que eles puderam dar. E com isso a gente está aqui, assim. Mas assim, todos nós somos filhos do cuidado. Se a gente cresceu, é porque a gente foi cuidado, de alguma forma, a gente foi cuidado por alguém, né? A gente recebeu a vida dos nossos pais e recebeu o cuidado de alguém, senão a gente não cresceria. Então a gente tem que olhar para isso e ter gratidão, que do jeito que foi, foi. Não dá para voltar atrás e mudar o passado. Dá para a gente colocar esse passado dentro da gente como uma força, na hora que a gente reconhece, né? Fácil, dependendo da situação vivenciada, não é, né? Então, tipo assim, alguém que foi muito maltratado na infância, que sofreu abusos, é difícil olhar e colocar dentro do coração esses pais, né? Mas sem eles não teria vida, né? E atrás dos pais, a gente tem que olhar para os avós. Atrás dos avós, os bisavós, né? E aqui no Brasil, às vezes, a gente não tem referência dessas pessoas. Às vezes, nem o nome de bisavós, trisavós, a gente não sabe, né? Que isso se perdeu, isso, por uma série de motivos dentro da nossa história. Só que, independente disso, da gente saber o nome, a gente saber a história deles, a vida veio deles, e eles estão em nós, né? E é um trabalho que a gente tem que fazer de acolher isso, que eles conseguiram, dentro de tudo que existia na época, se manter vivo para passar a vida em frente. é. Se manter vivo para. Não sei se alguém tem mais alguma colocação em cima desse pedaço. Eu digo, a gente leu esse trechinho depois de uma rodada, na página 72, e o comecinho da 73. E é sobre isso que a gente está conversando. Boa noite a todos, né? Chegando meio atrasado, porque está terminando o dia de trabalho fora do horário, mas eu sempre falo para as pessoas, né, que vivenciaram experiências difíceis com os pais, né?
aquele pensamento. Eu acho que quando a gente julga os nossos pais, a gente está julgando a gente mesmo. Que afinal de contas, né? É como o Bert nos ensinou, nós somos os nossos pais, né? A gente é o nosso pai, a gente é a nossa mãe. Então não tem como a gente fazer essa separação. Às vezes a gente vivencia experiências muito difíceis com eles, mas foi difícil enquanto a gente era criança, a gente não tinha como se defender, não tinha o que fazer com aquilo. Então a gente passou por aqueles momentos difíceis, mas hoje a gente é adulto, né? Hoje a gente pode olhar para trás e reconhecer que às vezes essas pessoas que às vezes não criaram e não educaram bem, que foram violentas ou que maltrataram a gente, a maioria das vezes eles não receberam. Ou tinham as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades cognitivas, tinha todas as histórias por trás disso e eles não deram aquilo que eles tinham para dar. E como você falou, Cleusa, deu o essencial, deu a vida. E é graças a eles que a gente está aqui, né? Então, às vezes a gente surpreende as pessoas, a gente falando isso, né? Às vezes a gente surpreende, as pessoas às vezes não olham para com essa gratidão, né? E olhando para esse essencial. E eu acho que assim, é libertar dos julgamentos, né? Quem somos nós para julgar alguém, né? Não, a gente não tem esse dom. Deus não deu essa capacidade para nós, né? Esse poder de julgar alguém, de dizer quem é certo, quem é errado, quem é bom, quem é mau, quem é culpado, quem é inocente. Não. A gente tem que olhar para trás dessa história dessa pessoa para poder entender o hoje, né? Então, com os pais da gente, a gente também precisa olhar. Afinal de contas, você falou aí, bem lembrado também, tá? Eu nem me lembro o nome dos meus bisavós. A gente tem uma certidão de uma herança que foi deixada para os meus pais, né? Para minha mãe, mais precisamente, pelos meus avós de Portugal. Então, lá tem os bisavós, tem os nomes, eu tenho que ir lá para olhar, porque eu nem me recordo mais. A gente, há tanto tempo você não consegue acessar isso, olhar para isso e registrar isso dentro de você. Então, quando mais se falar, então, de trisavós, né? Então, olha quanta história tem que a gente não conhece, né? Minha mãe era uma pessoa difícil, e eu entendo hoje por que ela é difícil. Ela veio para cá, fugindo da guerra e da fome, né? Bebezinha no colo do meu avô e da minha avó. Então, certamente ela teve uma educação muito difícil, porque todos os irmãos, assim que tornaram adultos, saíram de casa. E minha mãe também não fez diferente. Ela saiu de casa e veio para trabalhar aonde eu moro hoje, que é Ourinhos, né? Então ela veio para trabalhar aqui, para ser telefonista, e tinha uma dor muito grande pelos pais, que eram muito rígidos. Mas hoje eu entendo e hoje eu procuro sempre passar para as pessoas, olha, eles só estão dando aquilo que eles receberam e é a única coisa que eles às vezes têm para dar. Mas eles deram o essencial, deram a vida para a gente. Acho que essa é a contribuição que eu gostaria de deixar. Muito bom. E se a gente volta na história, né? Hoje nós temos acesso a uma série de recursos. Eles não tinham, eles só tinham a igreja, né? Tipo assim, mesmo, nem acesso a médico, dependendo do local, eles não tinham. Então, como eles poderiam ser diferentes, né? Então, assim, tinha a igreja, que era a maioria, e pessoas, tipo assim, religiões de matrizes africanas, ou quem tinha acesso mais à cultura indígena, né? Era esse respaldo que eles tinham para lidar com todas as questões que eles
que eles tinham que lidar. Então, como nós podemos julgar? Se nós temos tudo, né? A gente tem esse retângulozinho que a gente carrega e que você tem acesso a um monte de informação, eles não tinham nada disso, né? Então, sempre quando a gente pensar neles, a gente tem que contextualizar. A gente tem que ver as condições que eles tiveram para viver e o que eles tiveram que fazer para nos alimentar fisicamente. Porque até isso era difícil dependendo do lugar, né? Então, assim, eu sou extremamente grata ao que eu recebi dos meus pais, né? Mas, mesmo assim, de vez em quando você pega, né, julgando algum detalhe. Então, assim, isso é um trabalho que a gente tem que estar fazendo com a gente continuamente. E está passando para as pessoas isso, né? E realmente tem gente que fica chocado quando a gente fala sobre isso, né? Mas com o tempo a gente vai semeando a importância que é ali que vem a nossa fonte de força. No momento que eu nego meus pais, eu estou negando a mim mesma. Cleusa, eu vou falar uma coisa para você. Você falando, você fez me lembrar de uma coisa, né? Eu acho que eu não teria, eu acho que nem perto de 10% da força que meus avós tiveram, de vindo um país lá, né, lá da Europa para cá, fugindo da fome, fugindo da guerra e vim para um pedacinho de terra numa cidade que ainda hoje é pequena, ainda hoje a cidade tem 30 mil habitantes. Eu imagino em 1921, quando eles vieram para cá, como é que era? E como foi lidar com isso, né? Sem ter que produzir para comer, ter que sobreviver conviver com doença, gerar e parir filhos, colocar no mundo, sem ter um hospital, sem ter médico, sem ter cuidado, né? Hoje a gente tem muito mais acesso. Eu acho que eu não seria. Eu honro muito os meus avós, né? Meus pais também, porque eu acho que eu não tenho 10% dessa força que eles tiveram para que eu estivesse aqui hoje, né? Acho que eu não teria. Eu costumo dizer o seguinte: a massa que eles foram feitos era uma, a nossa é outra, e do jovem de hoje é outra, Sim, né? Então, se a gente olhar as gerações, eles tinham uma resistência e uma resiliência que a gente não tem, e que o jovem de hoje tem muito menos ainda, né? Você pega um adolescente, ele está sempre cansado. Até para brincar, ele está cansado, né? Então, eu falo assim, o material que os nossos pais, os nossos avós foram feitos não existe mais, não. né? E para a gente resgatar isso, a gente tem que olhar para eles e respirar essa força que eles tiveram, para ver se a gente consegue passar para o jovem a importância disso. Fala, Helena. Eu vou falar o meu comentário, que na verdade é uma piadinha, mas não é uma piadinha. Esses dias apareceu um meme no Instagram de uma mulher ligando, não sei se ela estava ligando para uma tia, para uma avó, perguntando justamente como que elas deram conta, né? Tipo, a mãe, a avó que tiveram não sei quantos filhos e ela só tinha um filho. E ela lá falando, não, porque teve não sei quantos filhos, né, como que elas deram conta? Eu só tenho um e não dou conta, deram conta de casa, tal. E ainda as pessoas falam para ela ter outro filho. Ela falou, como eu vou ter outro filho se eu não tô dando conta de um, né? Então, assim, é engraçado, mas quando eu vejo isso, vem justamente essa reflexão, né? E a gente reclama, né? Tem as reclamações e as exigências com os nossos antepassados, né? Com minha mãe, com avós que não tiveram o recurso que a gente tem hoje, né? Então, foi hilário, mas eu sempre olho e falo, e olha, deixa eu abaixar a cabeça, né? Porque não foi fácil. Deixa eu ler aqui o comentário da Mônica. A Mônica
Ó, se eu pronunciar seu nome errado, depois você me fala. É sobrenome Virário? Depois você me fala como pronuncia. Meus pais são do interior da Bahia, passaram muita fome, conta muita história de dor relacionada à fome, e eu e os meus irmãos também passamos. Sou muito grata a tudo que vem deles, ainda é doido lembrar. É isso, né? A gente tem tudo, vamos dizer assim, né? Tudo fácil, e então hoje se eu penso em reclamar, eu já, ó, dispenso. Em Vou relação, falar uma coisa. só um pouquinho, Mônica. Em relação a isso, complementando o que você estava falando, elas tinham 5, 10, 15 filhos, não tinha máquina de lavar, às vezes Não. não tinha luz elétrica, não tinha fralda descartável, não tinha água encanada na maioria dos lugares, e Uhum. elas deram conta. Então, quando eu olho para isso, nós não temos 1% da força que elas tinham, porque elas deram conta. Fala, Mônica. Então, a Helena falou, ó, a Mônica que escreveu, eu e meus irmãos, né? Daqui para frente a gente nem vai ouvir mais isso, eu e meus irmãos, porque é tudo filho único, né? Hoje em dia tem um filho e já fica assustado e não tem mais. Ó, eu só vou corrigir. No final, a Mônica falou doído lembrar. Eu li doido lembrar, que é doído lembrar tudo isso que eles passaram. Só uma reflexão agora sobre a correção. É doído lembrar. Não, muda, Mônica. Não pensa que é doído. Olha com reverência, vê a força que eles tiveram, sabe? Assim, veja a grandeza deles. Eu acho que algo que nós temos que fazer, o caminho que a gente tem que fazer ao olhar para eles, é ver a grandeza deles e não sentir a dor, porque eles não querem que a gente sinta a dor. Eles já fizeram o que eles tinham que fazer. É verdade. Seu microfone está fechado, Cleusa. Tá? Se mais ninguém tiver nenhuma colocação, a gente segue na leitura, né? Eu vi Tá. que você escreveu no chat verdade. Começa a pensar nisso. Olhar para eles e ver a grandeza que existe ali. Então, continua? Sim, continua, mãe. Bonitas palavras, viu, Cleusa? Hum? Bonitas palavras as suas. Sim. Página 73. A separação. Stephen, minha expectativa com relação a esta oficina é esclarecer se para mim o caminho a seguir será sozinho ou a dois. Berhellinger, vocês são casados? Stephen, não, mas no momento falamos muito em separação. Berhellinger, há quanto tempo vocês já estão juntos? Stephen, há 5 anos. Berhellinger, você já se decidiu. Depois de um longo silêncio, Stephen e sua companheira assentem levemente com a cabeça. Berhellinger, está claro? Stephen, não realmente. Berhellinger, você já se decidiu. Sabine, para mim trata-se no fundo da mesma coisa. Não encontro nenhum claro sim e nenhum claro não. É isso que desejo. Berhellinger,
Parece-me que você também já se decidiu. Sabine, mas tenho algo. Berhellinger, aconteceu algo significativo entre vocês? Sabine começa a chorar. Deixo aqui. Está bem? Sabine concorda. Berhellinger, volto mais tarde a vocês. Depois de uma outra rodada, quando um parceiro rejeita o desejo do outro de ter filhos. Stephen, estou calmo, apenas na aparência. Interiormente estou em ebulição. Sabine, estou pensando na sua pergunta anterior. Se algo aconteceu. Antes, no primeiro momento, nada me ocorreu. Não existe um acontecimento especialmente dramático. No começo, tive dificuldades em procurar um ponto fixo. Eu acho que é uma soma de muitos ferimentos. Berhellinger, é um acontecimento decisivo. Sabine, não consigo chegar ao ponto. No fundo, começou quando desejei ter um filho. Berhellinger, como ele reagiu? Sabine, com muita rejeição. Berhellinger, sim, isso é o fim do relacionamento. Esse é o resultado. Esse é o ponto exato. Essa é a ferida. Sabine concorda com a cabeça. Mais tarde, Stephen concorda também. 2 dias depois, na maioria das vezes, é justamente o contrário do que se diz. Sabine, hoje eu acordei pensando que, na verdade, sou eu quem não deseja ter filhos. Foi assim nos últimos anos. Por uns meses foi diferente. Berhellinger, você é muito sincera. Isso é então o que cura. Em meu trabalho, descobri algo bem importante. Ou seja, quase sempre é o contrário do que se diz. Sabine, você quer dizer com isso que, na verdade, eu é que desejo ter filhos? Berhelling, não. Você disse que Stephen não deseja ter filhos. Agora você viu que era o contrário. Quando a gente vê assim, chega-se a um nível melhor. Então, acaba a superioridade e cada um permanece em um nível humano. A partir desse nível, podemos falar um com o outro, de igual para igual. Sabine, no entanto, eu tenho agora a sensação de que não é igual, porque, na verdade, Stephen desejaria ter filhos. Berhellinger, agora é sua vez. Sabine ri. Berhellinger, está bem? Sabine, não, porque você disse no início deste curso que, em um caso assim, o relacionamento acaba. Berhellinger, com muito humor, desde quando se pode atar alguém às suas próprias palavras? Sabine e Stephen riem. Berhellinger, o que teria acontecido se ontem eu me tivesse deixado amarrar por você? Não teria acontecido nada. Acontece algo porque uma vez ou outra desisto de minhas próprias palavras. São estímulos que dou. Agora você tem uma outra compreensão, uma nova base. Agora vocês esperam. Você espera, ele espera, até que a alma fique clara. Isso pode demorar. Não é preciso pressa. Não é necessário tomar nenhuma decisão, por assim dizer. Nesse nível, as coisas simplesmente acontecem, porque não há luta.
mas antes de ter um filho, vocês poderiam se casar. Sabine e Stephen riem. Um pouco mais tarde, Stephen, com o papai posso ficar. A família de origem. Stephen, sinto-me um pouco fora de lugar aqui. Acho difícil ver todos esses casais. Não me sinto relacionado aqui. Isso está ficando bem claro para mim. Berhellinger, para Stephen e Sabine. Venham vocês dois para o meu lado. Vamos fazer algo? Stephen, sim. Berhellinger, creio que agora você está maduro. Stephen sorri. Berhellinger, o que aconteceu em sua família de origem? Stephen, há 30 anos que minha mãe tem profundas depressões. Durante muito tempo, era minha tarefa aliviá-la nessa sina. Berhellinger, certa vez, um conhecido meu contou-me uma pequena história. Um homem tinha um amigo que ficou gravemente enfermo. O enfermo ficou de cama. O outro permaneceu durante a noite toda de vigília ao seu lado e morreu na manhã seguinte. Aquele que estava de cama voltou a levantar-se. Stephen sorri e assente com a cabeça. Berhellinger, faz sentido para você? Stephen, sim. Berhellinger, o que aconteceu com seu pai? Stephen, tenho a sensação de que não estava presente. Viu-me pela primeira vez 7 dias depois do meu nascimento. Quando eu soube disso, fiquei muito magoado com a ideia de que ele não tinha querido me ver antes. Berhellinger, você conhece a realidade? Você sabe o que aconteceu naquele tempo? Talvez algo o tenha impedido. Pode ser. Em que ano você nasceu? Stephen, 1962. Berhellinger, o que seu pai faz profissionalmente? Stephen, está se aposentando agora. Berhellinger, qual era a sua profissão? Stephen, engenheiro mecânico. Berhellinger, viajava? Stephen, não. Naquela época estava encarregado de um curso na universidade da mesma cidade. Meus pais nunca tiveram outro relacionamento e ainda vivem juntos. Berhellinger, os seus pais eram casados naquela época? Stephen, quando me geraram, ainda não eram casados. Casaram-se por minha causa, mas me asseguraram que teriam se casado de qualquer jeito. Berhellinger, você acredita neles? Sim. Berhellinger, para a companheira de Stephen. Ele acreditou neles? Sabine. Fita Stephen nos olhos. Escutei também outras versões. Stephen assente levemente com a cabeça. Berhellinger para Stephen. Você não acreditou neles. Senão, não teria se sentido tão responsável pela sua mãe. Vou lhe explicar o que aconteceu quando os pais se casam por obrigação. O que acontece? Quando se contrai um matrimônio por obrigação e um dos pais é infeliz ou depressivo, então a criança se sente culpada. Sabe qual é a solução? Stephen, devo confessar que não pude ouvir o que você disse. Estava com o pensamento em outro lugar. Berhellinger, não importa. A alma escutou. Stephen, então vou confiar nela. Berhellinger, vamos montar a sua família de origem. Assim vamos poder ver melhor ainda. Você tem irmãos? Stephen, uma irmã mais nova. Berhellinger, coloque pai, mãe, você e sua irmã mais nova. Figura 1.
Tem o pai, a mãe, o primeiro filho, homem, que é Stephen, e o número 2, segundo filho, que é uma mulher. Essa figura aqui. Bert Hellinger para Stephen. Seu pai ou sua mãe teve antes um relacionamento firme? Stephen, não. Bert Hellinger. Como se sente o pai? Pai, não tenho nenhuma relação especial com ninguém. Sinto-me isolado. Bert Hellinger. Como se sente a mãe? Mãe, sinto dores nas costas do lado esquerdo. Quando o companheiro veio para o meu lado direito, senti dores no ombro direito. Sinto intensa palpitação. Bert Hellinger. Novamente para a mãe. Como está você? Mãe, tenho problema com os filhos. Bert Hellinger. Para o representante de Stephen. Como se sente você? Primeiro filho, homem. Sinto-me como um saco. Bert Hellinger. Para a irmã mais nova. E como você se sente? Segundo filho, mulher. Estou com palpitações. Sinto um pouco de calor pelo meu irmão, mas não sinto nada em relação aos pais. Primeiro filho, homem. Também estou com palpitações. Hellinger coloca a mãe 5 passos para o lado e de costas. O filho e a filha colocam em frente ao pai, na figura 2. Tá aqui. Bert Hellinger para o pai. Que tal? Pai, agora sinto que eles são meus filhos. Está melhor. Bert Hellinger para o representante de Stephen. Como está você? Primeiro filho, homem. Eu me sinto mais leve, aliviado, agradável. Bert Hellinger para a irmã. E você? Segundo filho, mulher. Também melhor. Bert Hellinger para Stephen. O que você diz disso? Stephen perplexo. Sim. Bert Hellinger. A mãe quer partir e você quer impedi-la. Mãe, gostaria imensamente de ir em direção àquele maravilhoso ornamento em flores que está à minha frente. Ela está voltada para uma parede decorada com lindas flores. Isso me daria muita satisfação. Bert Hellinger. Essa é a ânsia de ir para o céu. Para Stephen. O que aconteceu na família de origem da sua mãe? Stephen. O pai da minha mãe morreu na guerra quando ela tinha 3 anos. Bert Hellinger. É isso. Ela queria ir para o pai. Stephen. Há algo mais. A sua irmã mais velha foi atropelada por um caminhão no 16º aniversário de minha mãe. Desde então, esse dia é festejado com um aniversário de morte. Bert Hellinger, sim, mas é o pai. Ele é a figura decisiva. Hellinger escolhe um representante para o pai da mãe e o coloca à sua frente. Figura 3. Pai da mãe falecido na guerra quando a mãe tinha 3 anos de idade. Bert Hellinger para a mãe. Que tal agora para você? Mãe, ele esconde as flores lá atrás. É difícil ver nele o pai.
Berhelingen para o pai. Como se sente? Pai da mãe. Tem uma relação com ela. É uma relação entre pai e filha. Hellinger coloca a mãe agora à esquerda, perto do marido, e o pai dela ao seu lado. Berhellinger para a mãe. Ou ele deve ficar atrás de você? O que é melhor? Mãe, podemos experimentar? Hellinger, sim. Mãe, atrás de mim é melhor. Hellinger coloca ainda a irmã que morreu tragicamente em um acidente ao lado da mãe. Então coloca o pai atrás das suas duas filhas. Figura 4. Se dá para ver, né? Irmã da mãe que morreu em um acidente. Bert Hellinger para a mãe. Como você está agora? Mãe, sinto uma relação muito forte com o pai e com a minha irmã. Agora posso também perceber meus filhos à minha frente. Bert Hellinger. Como está o marido? Pai. A sensação boa continua. Bert Hellinger. Vá um pouquinho mais para perto da sua mulher. O marido se aproxima meio passo da mulher. Pai. Agora é uma sensação de família. Bert Hellinger, para o representante de Stephen. E você? Primeiro filho homem. Quando a mãe veio para cá, voltei a ter fortes palpitações. Mas assim mesmo é agradável. Bert Hellinger, para o representante de Stephen e sua irmã. Vocês precisam ir para o lado do pai. Vocês precisam ficar na esfera do pai, porque o sistema da mãe está sobrecarregado. Figura 5. Bert Hellinger para o pai. Como se sente quando os filhos estão ao seu lado? O pai, bem. Bert Hellinger, para o representante de Stephen, como vai você? Primeiro filho homem, bem. Bert Hellinger para a filha mais nova, como vai você? Segundo filho mulher, melhor. Stephen ocupa então seu lugar. Bert Hellinger para Stephen, você tem de olhar para todos. Stephen, é uma sensação boa. Tenho a sensação de que posso ficar aqui. Sinto-me acolhido e seguro. Bert Hellinger, diga à mãe, posso ficar aqui? Posso ficar aqui. Olhe para ela enquanto diz isso. Stephen, posso ficar aqui. Bert Hellinger, posso ficar com o papai. Stephen, posso ficar com o papai. Bert Hellinger, olhe-me com benevolência se fico com o papai. Stephen, olhe-me com benevolência se eu fico com o papai. Bert Hellinger, como se sente a mãe ao ouvir isso? Mãe, sinto um alívio muito grande. Hellinger coloca Stephen em frente ao avô. Bert Hellinger, olhe para o avô, incline-se diante dele e diga: querido avô, eu o reverencio. Stephen, depois de muito silêncio, querido avô, eu o reverencio. Stephen está muito comovido. Bert Hellinger, há um sentimento bem forte em relação ao avô. Vá até ele e abrace-o. Stephen abraça com muito carinho, respirando profundamente. Bert Hellinger, diga, querido avô, você continua vivendo em mim. Você continua vivendo em mim. Bert Hellinger, olhe-me com benevolência se eu fico. Stephen, olhe-me com benevolência se eu fico. Bert Hellinger, como vai o avô?
pai da mãe, sinto-me outra coisa. Berhellinger, o que você sente? Sinto mais, pai da mãe, sinto mais uma aversão. Tenho a sensação de que lhe tomei a mãe. Stephen, senti repentinamente a minha avó diante de mim e minha sensação foi: não sei se ela me permite, pois a minha avó olha-me às vezes cheia de saudades e me diz: você é como o meu marido. Isso é uma grande carga para mim. Preciso representar o marido para a minha avó. Percebo que isso se interpõe aqui. Hellinger escolhe uma representante para a avó e a coloca ao lado do marido. Aí ele coloca Stephen ao lado do seu pai. Figura 6. Mãe da mãe. Bert Hellinger para Stephen. Diga à mãe: não importa o que aconteceu em sua família, eu fico com o pai. Stephen. Querida mãe, não importa o que aconteceu em sua família, eu fico com o pai. Bert Hellinger. Agora diga também para o avô: eu fico com o meu pai. Stephen, querido avô, eu fico com o meu pai. Berhelling, diga isso também para a avó. Stephen recita. Berhelling, diga, eu fico com o meu pai. Stephen, eu fico com o meu pai. Berhellinger, aqui é o lugar certo para mim. Stephen, aqui é o lugar certo para mim. Berhellinger, que tal agora para o avô, pai da mãe? Bom, Berhellinger, e para a avó? A avó assente com a cabeça. Berhellinger para a mãe. E para a mãe? Mãe, sempre tive a sensação de que o filho fizera isso por mim. Berhellinger, diga-lhe, por mim você está livre. Mãe, por mim você está livre. Berhellinger, eu o deixo com o seu pai. Mãe, eu o deixo com o seu pai. Berhellinger, com amor. Mãe, com amor. Berhellinger, como se sente agora? Stephen, está tudo bem. De repente ficou tudo tão fácil. Berhellinger, onde está a sua companheira? Sabine, aqui. Hellinger coloca Sabine alguns passos à frente de Stephen. Ambos fitam-se nos olhos. Berhellinger para Stephen, diga-lhe, eu fico, agora eu fico. Stephen, agora eu fico. Berhellinger para Sabine. Como você se sente ao ouvir isso? Sabine chora. Não consigo acreditar. Stephen, eu percebo. Berhellinger para Stephen. Não deixe estar. Agora estou com ela. Você não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ela. Para Sabine, depois de curto silêncio. Você já esteve apaixonada por ele alguma vez? Sabine, sim. Berhellinger, realmente? Sabine ri descontraída e abertamente. Berhellinger, você poderia se lembrar. Sorrindo para Stephen, vou lhe dizer algo. Com ela, você pode continuar a preocupação por sua mãe.
para Sabine. Assim como ele ficou cuidando da sua mãe durante 30 anos, ele o fez com você também. Você quer que ele faça isso? Sabine, não. Berhellinger. E o que você disse agora? Sabine para Hellinger. Depois de ter olhado largamente para Stefan. Não sei. Berhellinger, interrompo aqui. Preciso trabalhar com Sabine a parte mais tarde. A parte mais tarde. Para Stefan, permaneça em sua boa posição. A força está aí agora. De acordo? Stephanie e Sabine assentem com um gesto e se sentam. Nós nos permitimos começar de novo. Beth Helling. Gostaria de dizer algo sobre um segredo da felicidade. A felicidade tem memória curta. Não se recorda do que aconteceu antes. Entretanto, a infelicidade tem uma memória muito longa. Quando houve dificuldades em um relacionamento, é uma regra muito boa quando o casal diz: nós nos permitimos começar de novo. E sobre o que aconteceu antes não se falará nunca mais, nem sequer em pensamento. Esse seria o segredo da felicidade. Mas isso é fácil demais. Stephen, Sabine e outros casais riem. Sabine sorrindo. É o que também me parece. Um dia depois. Mônica, eu vou fazer igual o Renê fez na outra terça-feira, né? Você vai deixar a bola para ele? Deixar, não, deixar isso reverberando, porque agora Sim. daí vem a constelação da Sabine, e é uma coisa longa, Uhum. né? Então, e é muita coisa aqui, né? Então, a gente tem que deixar isso reverberar na gente mesmo. Daí agora é duas lições de casa. Aquela que está reverberando para conversar com o Renê na próxima terça, e essa que vai ficar também para se complementar depois. Sim. Daí, tipo assim, Stefan e Sabine. é, reflitam sobre isso, anotem as perguntas para não esquecer, né? Para a gente conversar depois, porque, assim, é muita coisa, é muita informação, né? E é aprender a olhar para o outro e saber que cada um carrega uma bagagem Uhum. e respeitar essa bagagem. Então, gente, assim, né, de estar dentro, né, do nosso horário já. Eu agradeço muito vocês que estão aqui e agradeço todos os que vão poder acompanhar isso depois. E passo para a Helena. Obrigada, Mônica, pela leitura. Obrigado a todos pelas contribuições. Só antes de encerrar, eu fui pegar o livro lá da Conflito e Paz. Está na página 122, A Fonte da Vida. Obrigada. Mas depois eu coloco lá no grupo do Facebook. Uhum. Obrigada a todos. Realmente, Cleusa, essa sua sugestão de deixar reverberar, porque movimenta, né? Então é como se a gente, eu pelo menos fui acompanhando a leitura, como se a gente estivesse ali assistindo tudo isso. Então movimenta bastante coisa mesmo. Obrigada a todos pela presença. Até terça-feira que vem. Vamos vir com lições de casa. Eu já até anotei que é para reler a anterior.
E é isso, gente. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Boa semana a Muito todos. obrigada. Boa Boa Tá. noite. noite. Boa Até noite a semana que todos. vem, Obrigada. pessoal. Uhum.